Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar o mundo novo, lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, pensei, vão me acabar. Me levantei de borduna, já não, e senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, pensei, vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Olá, pessoal. Tenho alguns convidados aqui, não é? Estou aqui em Mogi das Cruzes, participando do Festival de Artes do Alto Tietê. Agradeço o convite. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre temas ligados à cultura popular, né? E intercalar essas falas com algumas canções, para que a palestra não fique, né, não fique muito seca, muito dura. Né? E eu começo assim. Quem tem interesse em temas culturais brasileiros já deve ter lido ou ouvido alguma vez que o Brasil é um país de ampla diversidade cultural. Esse conceito tem arrastado consigo mais dois outros. O de que o Brasil é um país multicultural e que nele coexistem vários Brasis. Eu tenho para mim que essas afirmações merecem ajustes. Apresento a vocês, agora, uma pequena lista das produções e atividades culturais que fazem parte da agenda regular do país. Festival de Bois, em Parintins, no Pará. Concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis, na periferia da cidade de São Paulo. Roda de samba na Quadra da Mangueira, Rio de Janeiro.
Apresentação de companhia de dança contemporânea no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, Ceará. Pronto. São João, na cidade de Campina Grande, Paraíba. Roda de capoeira no alto da sede Olinda, em Pernambuco. Sessão de batuque em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Curso sobre Nietzsche, online, em várias cidades brasileiras. Torneio de slam em Brasília. Orquestra de frevo no Teatro Santa Isabel, em Recife. Festival operístico em Manaus, Amazonas. Cantoria Pé de Parede em São José do Egito, Pernambuco. Jam Session em Gravatá, cidade do interior pernambucano. Quinteto de cordas dedilhadas em Recife, Pernambuco. Axé Music em São Paulo, no aniversário da cidade. Apresentação de choro na Basílica de Garanhuns, em Pernambuco, etc, etc. Se examinarmos a origem de cada uma das atividades e manifestações dessa lista, constataremos que elas provêm unicamente de duas fontes culturais: da corrente cultural popular brasileira e da ocidental ou europeia. Conceituo a locução corrente cultural como uma faixa de cultura de significativo tempo de vida, marcada pela presença de um conjunto de valores, por um expressivo elenco de representações simbólicas, ou seja, cantos, danças, formas poéticas, de características próprias e intercomunicantes, ou seja, que se comunicam entre si. A corrente popular brasileira é jovem e autóctone, ou seja, nascida no país. Seus conteúdos são, em sua quase totalidade, resultantes dos encontros ocorridos aqui nessa parte do planeta, entre matrizes e formas simbólicas ou fragmentos delas, oriundas dos estoques culturais de indígenas, africanos e portugueses, os grupos étnicos que constituíram os nossos troncos formadores. Na listagem acima, roda de samba, festival de bois em Parintins, cantoria Pé de Parede, roda de choro, entre outros, são alguns dos eventos que caracterizam essa corrente de cultura. A corrente cultural ocidental ou europeia, diferentemente, tem nas narrativas crenças, valores, modos de agir e pensar de origem grega, latina, judia, bárbara, árabe e cristã, os contributos que a marcam. No catálogo acima, são representantes dessa corrente de cultura o balé, a dança contemporânea, o gênero literário romance, orquestra sinfônica, jazz, rock, slam, hip-hop, entre várias outras manifestações. Bem, passei aqui uma primeira fala, né? E agora, então, eu volto a uma canção aqui. Tudo bem, não coloquei aqui, mas tudo bem. E essa canção, como as demais que eu vou cantar, ela tem como referência os modos, melhor dizendo, as modalidades da poesia popular brasileira, sobretudo aquelas do sertão nordestino, né? Onde se encontra o que nós chamamos a poesia dos cantadores de viola. Então, essa música aqui ela está ancorada
alicerçada numa modalidade poética chamada de cetília. A minha nau não navega no oceano, a minha nau não navega nesse mar, a minha nau só navega noutro plano. Ó marinheira, me ensina a navegar, a deriva pelo cosmos, numa nau catarinita. Vejo milhões de marujos dessa minha nau planeta. São passageiros piratas, levam o ouro, verde e a prata, tripulantes pernetas. A minha nau não navega no oceano, a minha nau não navega nesse mar, a minha nau só navega no outro plano. Ó marinheira, me ensina a navegar. Terra, 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 nave mãe que me pariu, que me deu fogo e o ar, água do mar e dos rios, ancoramos em teu porto, ainda usamos teu corpo como quem te invadiu. A minha nau não navega no oceano, a minha nau não navega nesse mar, a minha nau só navega no outro plano. Ó marinheira, me ensina a navegar. Meu planeta solitário, na imensidão perdida, como um Quixote dos céus, sonho tua conquista desta nau celeste alta. Eu, um errante argonauta, volto a gritar: terra vista, terra vista. Ó marinheira, me ensina a navegar. Muito bem, vamos seguir. Na fala anterior, eu apresentei as duas correntes de cultura que frequentam o país. Entre elas, a ocidental é a dominante na quase totalidade pelo aspecto cultural. Ela é a cultura das classes sociais de maior poder aquisitivo e de maior escolaridade. As suas realizações e produções, habitualmente, contam com subsídio ou incentivo institucional, seja privado ou oficial. A corrente popular, diferentemente, raramente conta com apoio institucional. Esse evento, ou seja, a palestra está inserida num evento que fura um pouco essa regra. Ou seja, um evento dedicado às culturas chamadas de tradicionais, a cultura popular. Não é comum, como sabemos.
Trata-se de uma cultura que foi e continua se desenvolvendo por meio dos indivíduos das classes pobres e socioeconomicamente subalternas do país. É uma cultura que se constrói pelas bordas, margens e muitas vezes clandestinamente. Apesar disso, trata-se de uma cultura de muita riqueza simbólica, razão pela qual escutamos que o Brasil é um país multicultural, como várias vezes ouvi em relação ao Carnaval de Recife. Lá, quem vê a passagem de um grupo de caboclinho, seguido pelo de um maracatu, que por sua vez antecede a uma orquestra de frevo, com passistas à frente, provavelmente endossará essa ideia. Não perceberá com facilidade que toda essa diversidade está conformada dentro de uma grande unidade. Caboclinho, maracatu, frevo, carimbó, tambor de crioula, escola de samba, afoxé, capoeira, martelo agalopado, etc., e etc., são manifestações cujas artérias se comunicam entre si. São todas manifestações que nascem preponderantemente do encontro de matrizes e representações simbólicas oriundas dos estoques dos grupos do tronco tupi, aqueles indígenas que ocuparam quase toda a costa brasileira durante os séculos iniciais da colonização, com as dos africanos, gente majoritariamente integrante da grande família etnolinguística banto, que habitava e habita ainda, né, a África Central, sobretudo as regiões onde hoje estão a República do Congo, Angola e Moçambique, com a dos lusos, com a dos portugueses, das classes pobres e subalternas, egressas, predominante da região norte de Portugal. É interessante salientar essa última frase, porque nós costumamos a generalizar a pergunta, a presença portuguesa no Brasil. Dizemos comumente, índios e africanos e negros se juntaram aos portugueses e criaram a cultura brasileira. Não é bem assim. A cultura popular, ela se reúne, aquelas matrizes, aquelas representações simbólicas da cultura subalterna portuguesa, daquela cultura trazida por degredados, órfãos, aventureiros, marceneiros, fabricadores de barcas, de navios, não é? Pedreiros, etc., e etc. Gente, sobretudo, como eu dizia, da região agrária, ou seja, do norte de Portugal. Então, esse conjunto de manifestações que nasce desse encontro, poderíamos dizer que se trata de uma cultura mestiça. Como é que essa cultura se cria? Quais são os agentes formadores dela? Para que essas manifestações se formassem, foram necessários, todavia, que alguns eventos, algumas práticas e procedimentos, aqui chamei de mitos fundadores, ocorressem. Eu elenquei os seguintes: as comitivas festeiras e representações teatrais de ascendência portuguesa, ligadas ao ciclo da natividade. É claro que esse tópico aqui mereceria uma conversa, uma exposição maior, né? Não é o caso aqui. Eu apenas vou deixar, como aos demais, vou apresentar apenas os tópicos, não é? Quem sabe no outro encontro a gente pode, então, aprofundar. Aqui correspondiam precisamente essas comitivas festeiras, né? Bem, um outro mito fundador, ou seja, uma outra forma dessas matrizes se encontrarem, era através das reuniões de procedência africana, reuniões de divertimento, de cura e adivinhação, e as devocionais ou rituais.
Elas se chamam batuques, calundus e candomblés, entre outros nomes. Um outro mito fundador é o procedimento da coroação dos reis de Congo, sempre consorciado, ligado às festas e ritos das irmandades católicas negras. Um outro costume, uma outra prática, trata-se da atividade da catequese jesuítica, né? O dos jesuítas. E mais um, as festas anuais, o Carnaval, o Natal, São João, as festas ligadas aos santos, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santo Estevão, Nossa Senhora da Penha. Então, todas essas ocasiões, como vocês veem, eram situações que provocavam encontros, né? Bem, dito isso, para não cansá-los mais, né, eu passo para mais uma canção. Bem, eu noto que tem algumas pessoas aí, está tudo bem, está cansando aí o meu texto, tá legal? Então pronto, vamos embora. Nem na faca, nem no grito, nem na tapa, nem na bala, nem na fúria, nem na força, nem na dor que a tudo estala. Minha voz não silencia porque poeta não cala. Nem no açoite, nem no tiro, nem na lança que empala, na agonia, na tortura, nem na morte que avassala. Minha voz não silencia porque poeta não cala. Minha voz vem do peito e da garganta de Homero de Lorca, Lorival, Bob Dylan, Leminski, João Cabral, Patativa, Cecília que encanta. É a voz que exalta, grita e espanta a amargura, a tristeza, e a tudo embala. É o grito do mundo na senzala de Drummond, Vila Nova e Neruda. Da beleza e do som não desgruda, é que a voz de um poeta nunca cala. Nem no fogo afogado, nem no ódio que embala, nem no berro, nem no ferro, nem na cela sem a fala. Minha voz não silencia porque poeta não cala. Nem na tranca, nem no tranco, nem no tronco da senzala, nem na trama, nem no golpe, na mentira que embala. Minha voz não silencia porque poeta não cala. O racismo, a mentira e a opressão são doenças dos tempos, são as cáries que alimentam terrores e barbáries, abrem portas para a destruição. A poesia é uma arma, é munição, um antídoto forte, o sentimento libertário liberto como o vento. Minha voz não silencia porque poeta não cala.
Pois bem, aquelas práticas, não é? Aqueles costumes, eventos, a que chamo de mitos fundadores, se estabeleceram primeiramente nas regiões de maior movimentação econômica do país, as capitanias da Bahia e de Pernambuco, áreas onde, como se sabe, se desenvolveu a extração canavieira. Nas principais vilas e povoações dessas capitanias, em senzalas, terreiros, quintais, roças, vielas, ruas, praças, barracões, largos e pátios de igrejas, semana após semana, mês após mês, ano após ano, século atrás de século, por meio daqueles procedimentos e práticas que identifiquei como mitos fundadores, repito, um contínuo de trocas simbólicas foi dando nascimento a cortejos, batuques, danças, formas teatrais, cantorias, instituindo, fundando, instaurando, portanto, uma corrente particular de cultura. As atividades econômicas do país, por meio de sua característica natureza cíclica, né, os famosos ciclos econômicos, foi um fator determinante na constituição da diversidade dentro de uma unidade cultural do país. Esse imaginário de cantos, danças, ritmos, formas poéticas, que se constituía dentro dessas manifestações, começa a circular pelo país. Portanto, por meio de negros e mestiços trasladados em forçosas migrações internas. A alternância dos ciclos econômicos fazia com que essas migrações se tornassem compulsórias e regulares. Como esses ciclos, cana-de-açúcar, mineração, algodão, borracha e café, entre os principais, ocorreram em áreas e momentos distintos do país, e como a cada enfraquecimento de um ciclo, um expressivo contingente de mão de obra escrava se tornava inativo, ele era deslocado justamente para a região onde a nova atividade econômica despontava e que, por conseguinte, necessitava de mão de obra. Num vai e vem que foi intermitente no país, o escravo carregava no corpo tanto as cruéis e quase sempre visíveis marcas da escravidão, quanto a memória de um imaginário afro-índio luso popular em fazimento. É bom enfatizar algumas ideias, não é, que estão correlatas ao que eu falei, como, por exemplo, aquela que muito divulgada de que o Nordeste é o grande celeiro cultural do Brasil, né? É lá onde estão as coisas, como escuto por vezes por aí. E às vezes eu fico pensando que as pessoas pensam que o nordestino é um ser abençoado, é uma terra diferente que teve a sorte de ganhar na loteria cultural, né? E absolutamente não se trata disso, né? É a região onde o primeiro ciclo econômico, a da cana-de-açúcar, deu certo, onde o Brasil começa, onde a máquina econômica começa no Brasil. Quer dizer, começou um pouquinho mais cedo com o pau-brasil, mas o pau-brasil, a extração do pau-brasil foi muito pequena e também foi feita no Nordeste, principalmente na região da Bahia, né? Mas aquela que deu recursos, que movimentou a economia do país e de Portugal, foi a extração canavieira. E naturalmente, se a máquina econômica começa a funcionar, outras máquinas começam também a se desenvolverem, né? Ou seja, negros traficados em maior quantidade, índios domesticados, como se dizia à época, e portugueses também vindos para o Brasil, também representava
maior universo de escambo, de troca cultural. Em outras palavras, é como se a cultura popular do Nordeste, do povo, tivesse começado mais cedo. E por isso ela evolucionou mais rapidamente do que em outras regiões do Brasil. Uma outra consideração que eu faço quando eu falo diversidade dentro da unidade, eu posso dar um exemplo muito, muito simples, a da família dos batuques. Aqui, no Alto Tietê, a gente encontra, por exemplo, o batuque paulista. O batuque paulista é exatamente a forma de batuque da região que equivale a, por exemplo, a do tambor de crioula, do Maranhão, ao carimbó, ao marabaixo, Amazonas e no Pará, ao coco de Zambê, ao jongo e várias outras, a súcia, na região central do Brasil. Por que é que eu digo que eles têm unidade? Os ritmos são tocados através de tambores de mão. Quando não são de mão, são de tambores fabricados a partir da experiência do tambor de mão, justamente para fazer com que o grupo possa se locomover, mas os ritmos são adaptados ao tambor de baqueta. São cantos sincopados, circunscrito, por exemplo, a forma poética da quadra. Em todas essas manifestações há a presença da umbigada ou uma dissimulação dela. Então, os fatores não essenciais, locais, eles são menores do que os gerais. Alguém poderia me perguntar, mas não, porque você está dizendo que são iguais, mas, por exemplo, lá no Maranhão, o homem não dança com a mulher, como aqui no batuque paulista. E esse procedimento é local e puramente circunstancial. Eu, quando estive lá certa feita, eu procurei saber a razão, não é? E as mulheres informaram que o homem, ao participar da roda do batuque, do tambor de crioula, era muito brigão e enchia muito, não é, a cara. E só trazia transtorno. Aí as mulheres botaram os homens para correr, disseram, vamos só dançar a gente mesmo. Né? Lá a umbigada chama-se punga. E os homens correram da parada, né? Porque não dá para enfrentar a mulher, né? Convenhamos. E o mais interessante é que, gravando o tambor de crioula, eu encontrei a menos de 100 metros homens dançando entre si o mesmo toque do tambor de crioula, só que ao invés de eles fazerem a dança comum da umbigada, eles estavam fazendo bate-coxa, ou seja, fazendo o jogo no geral, do macho, não é? Então, vocês veem que essas diferenças são residuais, não são diferenças caracterizadoras propriamente no sentido maior, no sentido geral do batuque. Muito bem? Então, vamos para uma outra canção aqui. E para essa canção aqui, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar aqui um playback, para vocês se animarem mais, uma musiquinha mais. Vamos ver se dá tudo certo. Vamos embora? Não estou ouvindo. Fui insultado só por defender a paz, mas por ela eu sou capaz de até mesmo guerrear. Eu sou bem manso, eu não gosto de intriga, mas também sou bom de briga. Minha arma eu vou mostrar. A minha arma corta mais que diamante, mais ligeira que um instante de um corisco a pipocar. Ela é bonita, tem mais cheiro que a rosa, mas também é venenosa, perfuma e pode matar.
minha arma não fere nem mata humano, mas eu digo sem engano, sabe bem como lutar. É um escudo, um forte, uma muralha, vai à luta e à batalha e não gosta de apanhar. A minha arma, ela não sangra nem esfola, não é garrucha nem pistola, canivete de furar. É destemida, afiada, tem 2 gumes, não corta carne ou legumes, nem na pedra de amolar. A minha arma foi forjada na peleja, no repente bate e beija, no jogo do improvisar. É disparada no gatilho do gogó, amarga que nem giló e é doce de amargar. A minha arma canta o velho e canta o novo, e vive na boca do povo, faz o riso chorar. Faz trocadilho com a pátria lusitana, favelada suburbana, sertaneja e beira-mar. A minha arma, mama África, Pachamama, pelo mundo se esparrama, minha arma é o falar. É trava-língua de conquista na embolada, na ideia é amolada, nunca vai se acabar. A minha arma não é faca ou escopeta, nem canhão, nem baioneta, nem bazuca ou nuclear. É minha língua, meu poema, é minha palavra, o meu chão, a minha lavra, o meu sonho, o meu cantar. Oi, 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 oi. Oi, 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 simbora. Não, peraí, tá. Acabou, velho. Não precisa repetir, não. Acabou, cara. Tecnologia sempre trai um pouquinho a gente, né? Pessoal, eu ando me esquecendo, me esqueci ao longo aqui dessa conversa, que essas canções, essa última chama-se A Minha Arma, são composições minhas com o poeta pernambucano sertanejo Wilson Freire, né? Todas as que eu cantei até aqui, né? Então eu queria deixar bem esse crédito aqui, porque para não se dizer, ó, a composição é só do Nóbrega. Não, o poeta Wilson Freire, né? Um grande poeta. Vamos seguir aqui. Já está no finzinho, viu? Depois, quem estiver aqui, pode fazer alguma pergunta, se for o caso, viu? Se tiverem interesse. Dentro do contexto de uma linha de tempo cultural popular, pode-se dizer que dos primeiros encontros entre indígenas africanos e lusos, até os começos do século XIX, se forma um imaginário basilar, básico, fulcral. Olha que palavra bonita, não é palavra metida besta, mas é mesmo, é uma coisa meio axial, né? Fulcral. A partir, todavia, da nova realidade sociopolítica e cultural que vai surgir, que nascia, o novo ator entrará em cena, a cultura de fora, a cultura externa, dita estrangeira. Essa nova etapa terá como principal elemento impulsionador a transferência da família real portuguesa em 1808 para o Rio de Janeiro, capital federal do país. Ou seja, durante esses 3 primeiros séculos, o Brasil praticamente ficou fechado à presença estrangeira, né? A partir da chegada, abre-se os portos às nações amigas.
Olha, até essa data, até a chegada da família real, não existia imprensa no Brasil, a não ser algumas clandestinas e muito pequenas, né? Então, o Brasil começa realmente a se tornar uma cidade, um país mais cosmopolita, não é? A ter teatros, a ter determinadas instituições culturais a partir do Rio de Janeiro e a partir justamente da presença da família real. A primeira fase desse novo período, ou seja, alvorecer do século XIX, será marcada pelo encontro de melodias, ritmos, formas poéticas, danças, presentes em manifestações cênicas populares como reisados, batuques, cantorias, reis de Congo, com as da corrente cultural europeia, cujo imaginário começa a se fixar de início nos principais centros urbanos, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Na fase seguinte desse período, ou seja, no começo, né, desse período, ocorre isso. Na seguinte, graças ao encontro das matrizes e formas simbólicas populares com as da corrente cultural europeia, gêneros musicais como o choro, o frevo e o baião e o samba se formatarão. Como é que eles se formatarão? Por exemplo, o choro. O choro é uma manifestação que nasce nesse período, como o frevo, né, como eu acabo de informar. E, na prática, Noga está dizendo que se junta, mas como é que isso ocorreu? A partir da segunda metade desse século, na Europa, começa a haver uma divulgação da polca, uma música e uma dança nascida na Boêmia, hoje é Tchecoslováquia, que fez um furor imenso, né? Todo mundo queria dançar a polca. Na época, a capital da Europa, a capital cultural europeia era Paris, na França, né? A cidade das luzes. Então, a polca chega em Paris, lá ela começa a ganhar toda a Europa, vai para Portugal, e de Portugal ela vem para Recife, para Rio de Janeiro, a família real está lá, através do teatro, através de apresentações nos nascentes teatros, né? A polca começava a ser introduzida, por exemplo, no teatro de revista, e dali do teatro de revista ela começa então a ser assimilada pelo povo. É claro que o povo não tinha acesso direto ao teatro de revista, né, pelo fator econômico, mas de alguma maneira essa polca transbordava do ambiente seleto da classe dominante para a periferia. E aqueles músicos que, por exemplo, tocavam nas barbearias, que tocavam cavaquinho, flauta e violão, né, que pegavam as melodias, os cantos populares e traduziam para aqueles instrumentos, começaram a se associar, a assimilar aquelas músicas da polca, mas só que nessa assimilação eles transformam, né? Eles pegam aquela música e dão uma acentuação diferente, eles recriam, né? A gente fala tecnicamente, no caso da música, que eles começam a sincopar. A sincopar é deslocar o acento rítmico e melódico das músicas polcas para os acentos da música popular brasileira que esses músicos tinham no ouvido. E é assim que se funda um ritmo como o choro. Eu deveria até ter trazido aqui o meu bandolim, eu tocaria um choro para vocês, mas todos conhecem, né? Mas, de qualquer forma, ficaria bem marcado, né? Marcada essa presença. E assim, por exemplo, ocorreu com o frevo. Ou seja, em Recife, as bandas das corporações militares saíam às ruas, nos dias de festa, tocando as marchas e dobrados. Tipo 7 de setembro brasileiro,
né? Que agora que vai ter, inclusive, vai ser uma desgraceira, uma pasmaceria muito grande. Então, tipo a música militar, que é toda divisiva, todo parece que todo mundo vai para a guerra, né? Então, os músicos populares, ao acompanhar na caixa, no surdo, aquele ritmo, eles começavam a incorporar a síncope, eles começam a acentuar diferentemente. O que seria, por exemplo, para quem entende um pouquinho de música, 8 colcheias, um conjunto de semicolcheias, dizendo melhor, eles faziam o seguinte, é o mesmo número de notas, só que eu as acentuo de forma diferente. Eu não as acentuo de forma bem marcada, né? Não. Dentro do universo popular, esse ritmo se transforma em, como eu cantei há pouco, não dá até uma vontadezinha de se levantar, né? Parece que bate um pouquinho mais na gente, né? Bate em outros lugares que a música divisiva não bate. Né? E é assim que nasce o frevo. Então, o que é que a gente vê? Aquele universo de matrizes populares, ao se juntar com as matrizes oriundas da cultura europeia, começa a gerar produções que a gente poderia chamar de brasileiras mesmo, né? No sentido maior da palavra, porque juntam as matrizes das duas correntes que frequentam o país. Muito bem. Então é o seguinte, eu agora vou cantar, deixa eu ver se falta aqui, porque eu canto uma música. Não, eu vou falar mais isso aqui, depois eu faço. Esses gêneros musicais, choro, baião, frevo, serão marcadores do nascimento de uma zona de confluência, de encontro entre as duas correntes de cultura. Se desenha, então, uma corrente cultural propriamente brasileira. Acho que estou repetindo até o que falei. Onde estarão ainda obras de poetas como João Cabral de Melo Neto e Cecília Meirelles, especialmente Morte e Vida Severina e o Romanceiro da Inconfidência. Por quê? Porque eles têm muito da oralidade e da dicção popular, essas duas obras, né? De músicos e compositores como Pixinguinha, Villa-Lobos, Noel Rosa, Chico Buarque, entre vários outros. De ficcionistas como João Guimarães Rosa e Ariano Suassuna, e etc. O fato novo, portanto, é que o encontro dessas duas correntes se dará tanto no plano formal como no temático. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine, por exemplo, você agora, eu quero fazer uma coreografia falando de um tema brasileiro. Vamos escolher um tema brasileiro para a gente falar. Por exemplo, eu quero transformar em dança o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, ou Macunaíma, né? Bem, para eu tratar coreograficamente, para eu traduzir em dança essas histórias, eu tenho algumas linguagens. Eu posso fazê-la a partir da dança clássica, eu posso fazer a partir do jazz, a partir da dança contemporânea, mas eu posso fazer a partir de um elenco de passos, de movimentos oriundos das danças brasileiras, das danças populares brasileiras. Normalmente, a dança no Brasil, quando trata de um tema brasileiro, recorre ou da dança clássica ou da dança contemporânea. Raramente a gente vê um grupo de dança se apropriar de um material, de uma gramática gestual corporal brasileira,
para traduzir para a dança uma dessas obras. Diferentemente da música e da literatura, que eu acabo de falar, a gente não construiu na dança do país esse lugar. A gente estuda na universidade literatura brasileira, cinema brasileiro, música brasileira, mas quem estuda em alguma universidade dança brasileira? Existe ou a dança folclórica, a dança popular, ou a dança chamada de erudita, que não é mais do que a dança europeia. Então, os estágios das manifestações artísticas brasileiras são diferentes. A música evolucionou muito mais, está muito mais à frente. A dança está aqui atrás. E não é porque ela não tenha passaporte para isso. Ela tem. Porque se você reunir os movimentos, os passos, as matrizes gestuais e corporais, de frevo, capoeira, batuque paulista, jongo, caboclinho, cavalo marinho, você constrói uma gramática extraordinária. Não é que não haja gente fazendo isso. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que faço isso e conheço várias outras, né? Mas é que isso ainda não se institucionalizou no Brasil. Isso não foi levado a sério. Especialmente pelas pessoas de dança, né? Não é incrível que num país como o nosso, São Paulo festeja a passagem do ano com a suíte Quebra-Nozes? Não que ela seja uma obra mal feita, não. Mas, ora, nós estamos no Brasil, né? Um país mestiço, né? Os negros, os mestiços, os pardos construíram uma cultura extraordinária. Como é que a gente não olha para isso? Como é que a gente vai apresentar aqui? Qual é a representação simbólica que tem a Quebra-Nozes para o país, uma data ao qual é emprestada significado, né? Sem falar em outras, né? Quer ver? Hoje eu vi, por exemplo, uma cena na capa da Folha de São Paulo. Pode ser que eu seja uma pessoa muito radical, né? Mas eu vi umas moças negras, bonitas, fazendo um movimento e escrito, moças praticando yoga não sei o quê. Né? Se você olhar direitinho, é quase que uma postura da capoeira. Né? A capoeira é uma manifestação extraordinária, riquíssima. Ela tem movimentos no plano baixo, rasteiro, tem movimentos no plano médio, tem movimentos no plano alto, salto, pirotecnia. No entanto, é uma dança folclórica, né? Ou seja, é uma dança folclórica, fica ali, é para folclore. Quer dizer, não entra aqui nesse lugar onde entra yoga, onde entra a dança contemporânea. Nós não nos educamos para perceber valores, não só simbólico, mas valor prático. Não é o caso de eu mostrar aqui onde é que eu vejo esses valores práticos para a educação escolar, para um trabalho corporal, para a educação dos nossos jovens. Ou seja, como os seus corpos podem ser educados através, por exemplo, da capoeira. Eu estou cansado de ver gente com 30 anos, na academia onde eu frequento, com problemas da coluna lombar, pela vida sedentária que tem, computador, streaming, carro, etc. Né? Bom, bem, isso ninguém vai poder mudar isso, mas a gente tem que ter alguma coisa ao lado para refrear, para frear. Então, a gente precisa educar os nossos jovens, pessoas, para como eles se utilizem do corpo, para que eles não cheguem nessa idade tão jovem, com problemas dessa natureza. Né? E a capoeira, no meu entender, oferece formas lúdicas, brincalhonas, né? Agradáveis para a gente, ao mesmo tempo que a pratica, a gente educa o corpo. Quer dizer, não basta botar a capoeira em sala de aula. A gente tem que entender como é que a gente coloca essa capoeira na sala de aula. Né? Então, essa percepção
está faltando ao educador brasileiro, está faltando ao gerente de cultura brasileira. Bem, nesse momento a gente não pode pensar absolutamente nada disso, né? Porque o que está à frente do país é absolutamente vergonhoso. Se trata de um caso de delinquência cultural. Eu quando estou falando aqui, eu estou falando no Brasil pós-Bolsonaro, porque o país de Bolsonaro é uma palhaçada, é uma delinquência, é uma canalice, né? Mas é bom para a gente, então, amealhar conhecimentos, energia, para quando o Brasil voltar a existir, a gente ter esses elementos conosco, né? E, a propósito, então, eu vou cantar mais uma música. Brasil, pátria que te pariu, foi o Rio de Janeiro quem te balançou primeiro. Teu corpo, nascido na maré, minha mana mulher, floresceu nesse terreiro. Contrariando o seu destino, cantou o seu próprio hino e mudou a sua sina com a existência dos gays, pardos, negros e índios. Escreveu a sua história. Brasil, pátria que te pariu. Pergunta a flor da pele: quem mandou matar Marielle? Brasil, pátria que te pariu, foi o Rio de Janeiro quem te balançou primeiro. Teu corpo, nascido na maré, minha mana mulher, floresceu nesse terreiro. Numa emboscada, os seus algozes cumpriram os seus planos de calar a sua voz. Os tiros roubaram-lhe a vida, mas não os seus sonhos, que ecoam em outras vozes. Brasil, pátria que te pariu. Pergunta a flor da pele: quem mandou matar Marielle? Brasil, pátria que te pariu. Pergunta a flor da pele: quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle? Onde estamos?
Embora já nos começos do século XX o debate entre o nacional e o estrangeiro, ou entre o local e o chamado universal, já ter surgido, principalmente através da Semana de 22 e do Congresso do Nordeste, realizado em 1926, liderado por Gilberto Freire, a partir dos anos 60, o estrangeiro universal era representado principalmente... Não, desculpe. Se o outro, o de fora, o estrangeiro, o universal, isso mesmo, era representado principalmente pela cultura erudita, estão me entendendo, não é? Começa a surgir no horizonte um outro, que, embora integrante da mesma corrente ocidental de cultura, surge em forma de contracultura, numa espécie de revelação do seu alter ego. Vocês já escutaram, né, quem está me vendo, essa expressão alter ego. Alter ego, a gente traduz eu posso traduzir por o outro eu. Ou seja, um outro eu que sempre se opõe ao nosso eu oficial. Uma espécie de persona, de personagem que nós temos, né? Ariano dizia muito a propósito que nós todos guardamos sempre dentro de nós um lado rei e um lado palhaço. A gente tem sempre um lado meio sério de ver as coisas e tem um outro brincalhão. Esse equilíbrio é muito diferente em cada pessoa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito séria, mas sou também muito palhaço, né? Eu, quando cheguei aqui, quem estava aqui viu que eu cheguei sempre com muita brincadeira, né? Ninguém poderia, talvez, associar, penso eu, que eu, com as brincadeiras que cheguei aqui, fosse uma pessoa que refletisse, que desse, que procurasse refletir de uma forma mais profunda sobre a cultura brasileira. São duas coisas aparentemente meio antagônicas, não é? Mas no meu caso não são complementares. E cada um de nós arranjamos, organizamos essa complementaridade. E as culturas têm isso. Então, esse outro eu da cultura europeia, pegamos, por exemplo, a orquestra sinfônica. A gente pode representar pelo rock. É o que o ambiente da cultura sinfônica não tem, o que é um concerto de música sinfônica. Normalmente o que é? Pessoas vestidas de fraque, um tipo de roupa que praticamente não existe mais, sentados todos corretamente, bem organizados, né? Chega um homem lá na frente e toma conta de todos os demais, toma conta é um modo de dizer, levantando os braços para cima e para baixo, organiza a música. Bem, eu estou me estendendo muito aqui, eu sei disso, mas a cabeça está fértil, então eu vou dar prosseguimento a essa fertilidade. Eu digo isso porque estou me lembrando de uma história que Ariano também contava, que é a seguinte: diz que na França morava um árabe junto de um teatro que habitualmente tinha concertos de orquestra sinfônica, né? E esse árabe sempre comprava o ingresso e ia para o concerto. Só que ele não acompanhava toda a apresentação da orquestra. Ele ia mais cedo, ele ia quando os músicos chegavam para afinar. Eu não sei se vocês já escutaram a afinação de orquestra sinfônica. É um clarinetista que dá... aí chega outro... aí, sem querer, cria-se uma musicazinha ali de afinação, né? Então, esse árabe, assim contava Ariano, chegava lá e ficava ouvindo aquela afinação, que durava o quê? 3, 4, 5 minutos, no máximo. Acabava a afinação, tudo ficava em silêncio, aí vinha o regente, né, também vestido de fraco, que começava a reger. E nessa hora o danado árabe ia embora. Toda vez ele fazia isso, né? Aí um dia, um bilheteiro foi falar com ele, disse: meu amigo, você gasta um dinheiro danado aqui para assistir concerto
Quando o concerto começa, você vai embora. Por que isso? Aí ele disse o seguinte: olha, eu chego aqui mais cedo porque eu gosto muito de ouvir aquela musiquinha, né? Mas tem um momento aí que chega um homem vestido de preto, começa a levantar os braços para cima e para baixo, e a música fica insuportável. Bem, é uma história curiosa, porque mostra, quer dizer, é uma paródia, né? Nem a música sinfônica é chata, como ele fala, nem aquilo corresponde exatamente à música árabe, mas de alguma forma lembra, né? Então, eu estou dizendo isso porque a orquestra sinfônica é um produto da corrente cultural ocidental. E o grupo de rock também. Porque o rock não nasce no Brasil. Ou seja, tudo o que o rock tem é o que a orquestra sinfônica não tem e vice-versa. É por isso que, às vezes, eles se juntam para fazer algum concerto. Por exemplo, eu tive notícia agora, isso que me deu foi o Jornal Nacional, de que a abertura, uma das apresentações do Rock in Rio, para o ano, vai ser feita com a Orquestra Sinfônica Brasileira e com Sepultura. Se a gente olhar direitinho, a gente está celebrando duas manifestações da cultura europeia. Embora Sepultura e a orquestra estejam no Brasil, seja um grupo brasileiro, mas a rigor eles são representantes da música, um pelo lado popular, da chamada pop, e outro pelo lado erudito, mas da cultura europeia. Por que é que a gente não bota para abrir, por exemplo, uma orquestra de frevo? Ou uma orquestra sinfônica tocando, por exemplo, música brasileira, ou uma orquestra constituída de instrumentos brasileiros, uma orquestra com violas, com clarinetes, com guitarras, com tambores de maracatu. Que som daria isso? Né? E, no entanto, a nossa pequenez, a nossa falta de visão, recorre ao que se costuma fazer na Europa. Quantos concertos já se fizeram lá de orquestra sinfônica com rock? Inclusive, muitos artistas do rock se inspiram em música erudita. Vejam vocês, eu não estou contra, eu não estou fazendo valoração, eu estou apenas colocando determinadas características da cultura brasileira, né? E certas perspectivas que poderiam serem experienciadas. Né? Pois bem, dizia eu. Pois bem, refiro-me à vertente popular da cultura erudita, mais conhecida como pop, promovida, sobretudo, pela indústria cultural. É nessa nova paisagem que se inserem movimentos como o tropicalismo, como o mangue beat, etc., etc. Eu não quero dizer que está errado, ou seja, se associar elementos da música pop, não é isso que eu estou dizendo. Né? Porque, por exemplo, o próprio tropicalismo e o mangue beat, eles se utilizavam, por exemplo, o mangue beat, eu sou de Pernambuco, utilizava de ritmo dos tambores, do coco, do maracatu, com certos procedimentos e sonoridades da música do rock. Né? Eu, por exemplo, sou egresso de um movimento que tinha como pressuposto a criação de uma arte erudita brasileira a partir das raízes populares. Esse era o pressuposto do movimento armorial, criado por Ariano Suassuna, do qual eu participei tocando no Quinteto Armorial. Então, essa era a premissa. A criação de uma arte erudita brasileira a partir das raízes populares. Apesar dessa palavra erudita ser uma palavra meio esquisita. Já que uma análise aprofundada desse conceito requereria um tempo que não é o que nós temos hoje, basta-me, penso, dizer que no meu trabalho musical, a tradução desse conceito se dá basicamente através da canção ou das canções, como as que estou apresentando nesse nosso encontro, cuja referência está nas modalidades poéticas populares. Então, todas as formas poéticas que eu usei aqui
fazem parte do universo da poética popular brasileira, né? Mas, ao mesmo tempo, eu uso o violão, eu trabalho a minha voz dentro de um contexto de aprimoramento vocal, o que não é feito dentro do mundo da cultura popular, por exemplo, né? Enfim, eu procuro juntar esses dois universos, dentro da minha maneira. Cada artista tem absoluta liberdade de fazer a sua pesquisa, digamos, não é? Os poetas populares afirmam que poesia, seja improvisada ou escrita, ou seja, tanto tirada no repente ou elaborada no gabinete, escrita, tem que ter rima, métrica e oração. Rima e métrica dizem respeito aos aspectos formais e estruturais da criação poética. São os andaimes, né? Eles são fixos. Por exemplo, um galope à beira-mar, eu cantei aqui numa música que fala, por exemplo, minha voz vem do peito e da garganta, de Homero, de Lorca, Lorival, Bob Dylan, Leminski, João Cabral, Patativa Cecília que encanta. São 4 versos de um galope, de um martelo agalopado. Um galope à beira-mar, por exemplo, tem a seguinte estrutura: uma estrofe de 10 versos, versos são linhas poéticas, cada verso com 11 sílabas poéticas, cada verso com acentuação prosódica na segunda e na quinta e na 11ª sílaba. Papá, papapá, 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 papá, papapá, papapá, papapá. As rimas consoantes se combinam da seguinte maneira: o primeiro verso rima com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto com o sétimo e o 10º, e o 8º e o 9º entre si. Como vocês veem, quer dizer, o conceito de erudito também pode ser aplicado a uma forma popular. Eu não quero diminuir a plateia que está aqui comigo, nem quem está em suas casas me ouvindo, mas certamente não será fácil encontrar uma pessoa que consiga traduzir isso que eu falei em relação ao galope à beira-mar. Ou seja, é uma forma complexa, é uma forma erudita. E, no entanto, os poetas populares improvisam a queima-roupa estrofes com todos esses preceitos, né? Com todas essas leis e obrigações estruturais ou poéticas. Pois bem, se eu quero compor um galope à beira-mar, eu não posso abrir mão dessa estrutura. Caso contrário, eu não estaria compondo um galope à beira-mar, né? Não é obrigado ninguém a fazer um galope à beira-mar, mas desde que nos dispusemos, a gente tem que obedecer essas características, né? No Brasil, quer dizer, eu não posso tomar um café e dizer, tome chocolate. E o cara toma o café, gostou do chocolate? Não é chocolate, é café. Não, velho, é chocolate. Não é. Aliás, isso ele está vivendo no Brasil, não é? É isso que ele está vivendo no Brasil. Quer dizer, nós temos um presidente que teme em dizer que... Quer dizer, ele fala o seguinte: a gente está com medo da ditadura. Aí ele vai dizer para os jornais que ele está vivendo uma ditadura, porque a gente está combatendo a ditadura, né? É o que já saiu nos jornais, né? Nós estamos já com mais de 120 pedidos de impeachment lá, né? E ele vai e pede o impeachment para um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele está sendo cerceado. Por conta de quê? Por conta de um bandido criar fake news e ir para Gede com 2 armas aqui na mão, né? Instigando o povo brasileiro à barbárie. Então, é um absurdo tão grande. Me desculpe, mas eu infelizmente, tenho que fazer jus à minha função de pessoa pública, né? À minha função de brasileiro, à minha função de artista, e colocar o meu ponto de vista e minha indignação em relação a uma situação
que qualquer astrólogo e futurólogo do mundo e do Brasil não teria tido o poder de vaticinar. Né? Pois bem, portanto, assim, eu falei então, o poeta popular diz, tem métrica, rima e oração. O que é a oração? Esse terceiro elemento, a oração, é o assunto, a mensagem, a ideia. Ou seja, a oração é absolutamente livre. Você pode dizer o que você quiser, mas você tem que colocar dentro daquela estrutura. É como na vida. Na vida a gente não pode fazer o que a gente quer. Né? Eu tenho para mim que vocês que estão sentados aí já tiveram alguns impulsos de várias naturezas. Por exemplo, talvez já tiveram o impulso de me aplaudir depois de uma canção. Ou de dar um grito. Talvez outros até de Nobre, só fala besteira, vou-me embora. Mas, no entanto, tem uma outra coisa dentro de vocês, uma estrutura que veio pela educação, que coloca essa vontade em outro lugar. Diz, não é hora para eu aplaudir, não é hora para eu sair. Então, a gente sempre vive dentro dessa confluência de ordem e desordem. Não é propriamente desordem, ou do transbordamento. E na medida que a gente domina esses dois fatores, que a gente tem a destreza, a alegria, a sabedoria, né? Mas a vida fica fácil, porque a gente entende um dos mecanismos mais profundos da vida. E entendo eu que a poesia, que a arte popular, nesse sentido, ela é muito instrutiva. Porque quando ela coloca uma estrutura para você, uma simples quadrinha para você colocar uma ideia, ela obriga você a colocar dentro de uma ordem, de uma estrutura. Mas você tem que respeitar aquelas leis. Então, no meu entender, isso é educativo, é educador. Quem sabe se a gente tivesse nas escolas, através do exercício lúdico, da poesia, da dança, a dança também. A dança é a organização no espaço, através do corpo. Não é só se deixar levar pelo movimento, como se fosse um carnaval constante. Carnaval, sim, carnaval você está ali porque são 3 dias em que esse transbordamento é bom que seja cultivado. Né? Mas a prática da dança requer também conhecimento, intelecto, cognição, organização, para onde eu vou. Isso tudo ajuda aqui o desenvolvimento neurológico, neuronal. Né? Quem sabe se na medida que a gente, a partir desse mundo cultural popular, das melodias, dos ritmos, a gente não se educa também para a vida. Né? E a reserva cultural popular brasileiro é um ecossistema tão rico como o ecossistema do meio ambiente. Né? Aqueles 3 séculos iniciais foram capazes de fazer com que os contributos africanos, indígenas e luso-populares se misturassem e criassem essa riqueza. Né? E, no entanto, nós a recusamos. E, no entanto, nós não sabemos reconhecê-la. Não as estudamos. Não trazemos para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa sala de aula. Então, para terminar, o que é que se pode deduzir desse meu arrazoado? Que existem 2 forças, 2 realidades que se complementam e, ao mesmo tempo, se antagonizam. Estou falando do mundo cultural popular. Né? Não é de natureza binária, ou seja, capoeira não é luta marcial só, também não é só brincadeira, também não só é jogo. Se a gente quiser reduzir a capoeira a uma dessas vertentes, a gente vai empobrecer a capoeira. A capoeira é isso tudo, né? Fruto da história com que evolucionou e se desenvolveu. A própria ginga. Quando você está gingando, você brinca, você se golpeia, né?
como na ginga da capoeira, onde você dispara movimentos aguerridos e brincalhões, angulosos e ondulados, secos e maleáveis. Portanto, o coração e cérebro do mundo cultural popular, segundo me parece, está na intuitiva e inconsciente interação entre as duas categorias ou formas de se exercitar a vida e o mundo. Eu disse intuitiva, inconsciente, até aqui. No povo isso é realizado intuitivamente e inconscientemente através de sua sabedoria prática. Mas a gente que não tem essa sabedoria prática, o que ela está impedindo, eu digo a gente porque é o seguinte, a gente não vive o mundo das formas populares. Então, na hora da gente tentar recriá-las, a gente se confunde todo. Isso eu vejo muito na capoeira. Bom, bota a capoeira na sala de aula. Aí faz a mesma coisa de uma roda de capoeira, não entende o que existe além da capoeira. Quer ver um outro exemplo? Ensinar literatura de cordel nas escolas. Aí bota a criança, o jovem para fazer literatura de cordel e falar do curupira. E falar do saci. Ora bolas! Curupira e saci não fazem parte da vida de mais ninguém. A não ser, algumas pessoas fazem. Mas numa escola aqui, qual é a criança que vive o mundo do curupira? Ela vive o mundo do dia a dia dela. Então, o que é que ela tem que fazer? O que é que o professor tem que fazer? Se apropriar da forma do cordel. São versos escritos em cestilhas, com rimas aqui, etc. e tal. E bota o jovem, a pessoa, para contar a sua história, para falar de um acontecimento, para desenvolver uma ideia. Para isso serve a estrutura. Né? Não é para a gente repetir, ou fazer clichê, ou artificializar o regional. Não, a gente tem que atualizar. Para isso elas servem. Senão vira folclore. Né? Pois bem, gente. Por exemplo, o coração e cérebro do mundo cultural popular, segundo me parece, eu dizia, né, na intuitiva e inconsciente interação entre essas duas categorias, que corresponde o quê? Ao encontro de tensão e emoção, razão e sensibilidade, austeridade e transbordamento, prosa e poesia. Se bem observarem, foi através da interação dessas duas instâncias, fala, reflexão, cabeça, e música, né? Embora também nas canções aqui a cabeça esteve presente. Né? E embora também a brincadeira aqui esteve presente na minha fala. Por bem, foi através dessas duas instâncias que eu tentei me comunicar com vocês. Né? As pessoas que estão me acompanhando nesse festival dedicado à arte popular da região do Alto Tietê. Estou certo? Muito bem. Então, nesse sentido, eu quero agradecer, então, o gentil convite que me foi feito. Peço desculpas por ter me delongado demais aqui no assunto, mas eu de manhã eu tenho uma energiazinha um pouco a mais, a minha pilha de manhã é maior, como a de todo mundo, não é? E eu não sou habituado a falar muito de manhã, mas quando estou nessa situação, vejo que há uma tendência de eu passar da conta, né? Então, eu agradeço por ter passado aqui esse momento com vocês, que para mim foi de festa, reflexão e confraternização. E vamos confraternizar, então, aqui com uma última música, que embora a gente não possa fazer como habitualmente eu tenho feito, ou eu fazia, ou eu fiz, que é uma ciranda, onde todos nós aqui nos congraçamos, né? Mas então eu vou cantar, aí quem estiver em casa, se vocês quiserem repetir comigo aqui o refrão,
Vai ser muito bem-vinda essa cantarolagem, tá certo? Então vamos começar aqui. Ah, não. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda da maré é um movimento. Em tempos de isolamento, a ciranda vai rodar e vai fazer entre nós mais uma ponte, alargando o horizonte dos sertões até o mar. Temos as mãos nesta roda virtual, a ciranda contra o mal, ela não pode parar. Pois de mãos dadas a corrente não se parte. Contra o ódio, viva a arte, nossa voz não vai calar. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda une os republicanos contra todos os tiranos que estão a governar. É uma aliança entre as forças progressistas contra os nazifascistas que voltaram a se agrupar. E faz trincheira contra os povos da floresta, defendendo o que resta da fauna, flora e de ar. Contra o garimpo que faz mata virar pasto, agronegócio nefasto que só pensa em lucrar. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda quer congresso funcionando, STF julgando, cada qual no seu lugar. Sem ditadores, sem cala-boca, sem censura, calabouço, sem tortura, sem exílio no além-mar. Ela é maior que as muralhas lá da China, do Auá a Cochinchina, ela vai se alastrar como arrastão desses de tarrafa e rede, arrastando a fome e sede para além de lá de lá. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda faz a onda, faz um laço e no mundo dá um abraço, e abraçada vai lutar contra o racismo, flagelo da humanidade. Pela luz, fraternidade, pelo mundo vai rodar.
Dança no passo da ciência pro futuro, não dá mãos ao obscuro, aos que negam o bem virá. E esta dança que nasceu em uma praia, ganhou o mundo, se espraia, está em todo lugar. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem, de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, 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 outra onda diz vem, 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 de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Valeu, pessoal, obrigado aqui a meu amigo aqui que está ao lado, ao Gustavo Vale, pela ajuda. Obrigado a quem trabalhou o som. Vamos para aí, velho. Obrigado aí. As pessoas, infelizmente, eu não não me liguei no nome da pessoa que fez o som, aqui ajudando ao Gustavo, da pessoa também que fez a luz, mas a elas o meu obrigado. Obrigado às pessoas que dirigem o evento e que me convidaram. E tenham todos, então, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Até outra hora.